Agora eu quero falar um pouquinho das relações econômicas, né, Fabrício? Porque ali no discurso de posse, que nós acompanhamos dessas imagens recuperadas há pouco, Donald Trump fala que quer valorizar a taxação que traga impostos e riqueza para os Estados Unidos e não o movimento contrário, dos Estados Unidos garantirem impostos para outros países. De que maneira que Donald Trump olha para essa questão da taxação daquilo que entra no país? Bom, primeiro que havia a expectativa de que ele assinasse hoje já a taxação de pelo menos 3 países estrangeiros, né, envolvendo 3 países estrangeiros, então a China, o México e o Canadá, e ele já mudou um pouquinho. Ele falou que hoje ele vai assinar uma diretriz para as agências federais pedindo que elas reavaliem o comércio com esses países e aí depois disso será então direcionada a taxação de produtos vindos do exterior para os Estados Unidos. Isso muda um pouco a dinâmica, porque havia expectativa de taxação de até 60% em produtos chineses, 25% em produtos vindos do México e do Canadá. O Alan pode até falar melhor do que eu, mas é muito difícil o Trump fazer isso sem ele armar uma bomba para as mãos da economia americana, né? Seria um fogo amigo total da parte do Trump. E ele sabe disso. Com certeza ele sabe disso. Então a gente tem que ver exatamente o que é o discurso eleitoreiro isso que eu ia falar. O que ele vai realizar, né? Até porque Donald Trump já falou que quer criar confusão com a imprensa a partir deste mandato, né? Exatamente para confundir sobre o que é de fato uma notícia de algo prático do que é apenas um discurso para movimentar ali as placas tectônicas, digamos assim. Nós temos um trecho do Donald Trump sobre essa questão da taxação. Vamos trazer aí com a tradução. Eu vou imediatamente começar a mudança no sistema comercial para proteger as famílias americanas e seus trabalhadores. Ao invés de taxar os nossos cidadãos para enriquecer outros países, nós vamos tarifar e taxar os países estrangeiros para enriquecer os nossos cidadãos. Por isso, nós estamos estabelecendo um serviço de entrada externa para colher as tarifas, todas as tarifas, os embargos, os impostos. Será uma grande quantidade de dinheiro que virá para o nosso tesouro, vindo de fontes de todo o mundo. O sonho americano estará de volta em breve e melhor do que nunca. Bom, no discurso ficou lindo, Alangani, mas quais são as dificuldades para implementar algo desse tipo? Olha só, primeiro você tem uma dificuldade porque muitos acordos ocorrem no âmbito da OMC, né, da Organização Mundial do Comércio, ou acordos bilaterais. Então não é tão simples assim um protecionismo e revogar esses acordos. Agora, o principal deles, Evandro, e é tema do meu artigo hoje aqui na Jovem Pan, é o tema inflacionário. Da noite para o dia, se você colocar protecionismo em todos os produtos chineses, por exemplo, você vai numa loja de departamento nos Estados Unidos, Ross, Macy's, ou num supermercado como o Walmart, da noite para o dia vai estar tudo mais caro. E aí, meu amigo, não tem político que resista à inflação. Né? Na hora que pega no bolso, acabou a lua de mel. Até porque ele prometeu que ele vai reduzir a inflação, que ele vai fazer uma operação que começaria hoje, inclusive, para fazer a inflação diminuir. Agora, Gani, depois que os preços sobem a partir da inflação, é muito difícil que eles baixem. Eles podem até se acomodar e talvez ele impedir que voltem a subir, mas diminuir num nível anterior ao que tem de inflação hoje é muito difícil de fazer, não é? Exatamente. Então, se você coloca uma barreira protecionista, por exemplo, num primeiro momento, há um encarecimento. Então, vamos supor 10%. Pô, 10% é muita coisa, né? Não vai ser aquele processo contínuo, porque a inflação seria o aumento contínuo dos preços e generalizado. Mas você vai ter, momentaneamente, um novo patamar de preço. Mesmo que seja momentâneo, não seja contínuo, uma elevação de 10%, 20% é algo significativo. Então, eu vejo que o maior limitador para a implementação não vai ser nem os acordos no âmbito da OMC ou de acordos bilaterais, mas a própria dinâmica inflacionária que o penalizaria bastante perante a população. Fala, Piperno. Eu concordo com tudo isso que o Alan falou, porque há uma diferença muito grande entre promessas de campanha e realidade. Aliás, esse discurso lembra muito promessa de campanha. Até porque hoje a gente fala de uma China que terminou o ano com quase $1 trilhão de superávit comercial, ao passo que a economia americana teve um déficit de mais de $0,5 trilhão. Então é muito difícil, e hoje a China é largamente superavitária em relação aos Estados Unidos. Então é muito difícil reverter isso em algumas décadas, não estou nem falando no curto prazo. Segundo, se não reverte isso, se essa corrente continua amplamente favorável à China, vai continuar impactando, por exemplo, em regiões como a do cinturão da
ferrugem. Porque quando a gente fala hoje em estados pêndulos, 7, na verdade, essa conta que antes chegou a ser 3, agora a gente fala em 7, ela está se afunilando para 3. Se você pegar Pensilvânia, Michigan e Wisconsin, e se esses 3 estados virassem, Kamala Harris ganharia a eleição por um voto a mais do colégio, 2 votos a mais do colégio eleitoral, 270 a 268. Juntando os 3 estados, a diferença no voto popular foi em torno de 240 mil. É muito pouco. Ora, a sinuca para qualquer governante americano hoje é: como é que eu vou manter a competitividade dessas áreas industriais sem onerar o consumidor com sobretaxação? Exatamente. Fala, Fabrício. É exatamente isso. É o dilema que Donald Trump vai ter que lidar, porque se ele sobe as tarifas agora como ele prometeu, isso vai gerar inflação, vai aumentar o custo de vida do americano. E ano que vem tem eleição. O mesmo problema que o Biden teve, ele vai ter também, porque o custo de vida do americano vai subir, vai ficar inflamado porque a promessa do Trump é diminuir o custo de vida, e aí ele pode ter um revés muito grande nas legislativas do ano que vem. E isso já faria não desmoronar o governo, mas mudar bastante o plano que ele teria para os 4 anos. E, Segré, num país que não está tão acostumado à inflação que nem a gente aqui no Brasil. Imagina na Argentina, Evandro. É verdade, eu estou falando com a autoridade máxima agora, que é você. Aqui tem o pós-doc, né, na inflação. Mas isso se faz com inteligência comercial. Não sai, nenhum presidente sai taxando produtos em geral. São feitas análises através dos órgãos competentes, em que se verifica, por exemplo, a capacidade de substituição de importações. Então, se tiver algum produto que vem da China, por tomar um exemplo. E vamos dar um exemplo simples. Os ursinhos de pelúcia na Disney são todos chineses. Imagina aumentar aí esse valor na taxação desses produtos. Geraria inflação. O que é feito é verificar qual é a capacidade produtiva de determinado segmento, determinada indústria, versus a possibilidade de fazer uma taxação específica para esse tipo de produtos advindo de outro país. E aí você consegue, ao aumentar a taxação de importação, sem necessariamente refletir na inflação. Duvido que o presidente Trump vai sair taxando produtos em geral. Vai ser bem específico e justificado. Sobre a inflação, a gente tem um trecho de Donald Trump no discurso de hoje. Vamos acompanhar. Como comandante-chefe, eu não tenho outra responsabilidade maior do que defender o nosso país de ameaças e invasões. E isso é exatamente o que eu vou fazer. Nós faremos isso a um nível que ninguém viu antes. Depois eu vou me dirigir a todos os membros do meu gabinete para derrotar o que foi uma inflação recorde e rapidamente trazer os custos de vida para baixo. A crise causada pela inflação foi causada por gastos enormes e a escalada de preços de energia. E é por isso que hoje eu também declaro uma emergência de energia nacional. Gani, o que seria uma emergência de energia nacional? Basicamente é a revogação de todas aquelas políticas ambientais, a política verde, voltar com o combustível fóssil. Esse é o grande dilema do mundo hoje, né? De um lado você tem as políticas ambientais, né, que em tese diminuiriam aí o suposto aquecimento global, o aquecimento global causado pelo homem, mas, por outro lado, traz prejuízos econômicos, né? Porque encarece todo o processo de produção. Por outro lado, a implementação de combustíveis fósseis, a essa matriz energética mais do passado, você traz um barateamento do processo produtivo, mas tem as consequências ambientais. O Donald Trump ele faz uma opção pela economia, dado que ele entende que há toda uma crise energética que trouxe problema no aumento de preço. Agora, Fábio Piperno, Donald Trump diz que essa inflação foi causada também por gastos enormes, numa crítica direta ali ao ex-presidente Joe Biden. Ele fala muito também sobre a corrupção que levou o país para esse lugar. Como é que você avalia essas críticas? Bom, então vamos lá. Em relação aos gastos enormes, de fato a energia ficou mais cara no mundo, especialmente após a eclosão da guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Por sinal, aí o Alan chama atenção para a questão do tema ambientalismo. Muito bem.
as pessoas no mundo, e é muito justo que seja assim, elas querem um mundo com produtos menos poluentes, com energia menos poluente. Agora, até que ponto as pessoas estão de fato dispostas a pagar por isso? Então, a partir do momento em que começou a guerra, a energia subiu no mundo todo, especialmente na Europa, e com impactos eleitorais cada vez maiores. Vídeo que vai acontecer na Alemanha agora. Trump sabe disso. Então também sabe que se ele for, se de fato o país voltar a se dedicar à busca por energia fóssil, é muito provável que esse custo no curto prazo caia. Se vai ser ruim para o planeta, na cabeça de alguém como ele, bom, isso fica para os próximos. Eu vou tentar resolver a questão no curto prazo. E outra coisa, a economia americana tem déficits orçamentários cada vez maiores. A gente briga, que a gente discute aqui no programa, se é de 0,4, 0,5, 0,1, mas lá não. Lá nós estamos falando de déficit orçamentário de mais de 5%. Então, é óbvio que esse vai ser um problema que ele vai atacar. Mas seria um déficit numa economia mais fortalecida, né? Com certeza, né? Mas não deixa de ser um problema, né? Então, essa questão fiscal norte-americana, é claro que não é uma emergência como no Brasil, mas se trata da maior dívida interna e a dívida externa do problema e sucessivos déficits. O que traz uma grande vantagem para os Estados Unidos é que os Estados Unidos é o país com monopólio de emissão de dólares. Então, em grande parte, os Estados Unidos financia a sua dívida emitindo dólares, né? Então ele pode gerar uma inflação no mundo emitindo dólares. Mas é claro que em algum momento, algum tipo de ajuste é necessário lá nos Estados Unidos também.